Irmãos, vamos abrir a Bíblia, por gentileza. Filipenses capítulo 4. Eu estou bastante debilitado na voz, já quase uma semana. E ontem estava conversando com o pastor Júlio, fui pregar lá em Valinhos. E na hora do louvor o som deu um problema e deu uma pane e parou. E eu orando, eu disse, meu Deus, eu já estou tão fraquinho na voz, o que é que eu vou fazer? Mas Deus, por sua bondade, me permitiu pregar 10 minutos, sem microfone, e daqui a pouco alguém consegue arrumar uma caixa e ligou um microfone, eu consegui terminar o sermão já com um pouquinho de amplificação da voz. Mas hoje, que som lindo, maravilhoso, eu vou procurar dosar bastante para poder cumprir esse honroso privilégio. Filipenses 4:4. Eu vou usar a versão ARA, já está aqui na tela, e eu peço a toda a igreja, em uníssono, de maneira eloquente, para lermos juntos esse texto. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres. Só os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou fazer-lhe esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para dar essa resposta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos visitando a missão Quassisabanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus colegas de trabalho? Seus parentes? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração e dizendo aí: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história, e se eu contar a minha vida, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Tantas guerras, tanta violência,
tanta corrupção, tantos desmandos, tanta inversão de valores, tantas tragédias à nossa beira. Dá para ser feliz hoje? E quando eu penso nisso, vem à minha memória que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreve esse texto de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. A alegria aqui não é apenas ausência de coisas ruins ou presença de coisas boas. A alegria aqui é uma ordem divina. Em outras palavras, você não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora me permita outra pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta lá também, ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não é apenas imperativa, mas é também ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das adversidades da vida. Notem que eu não perguntei se você está feliz, eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é uma pessoa feliz. Porque ser é uma situação passageira, circunstancial. Estar é uma situação passageira e circunstancial, mas ser é uma condição permanente. Me permita ilustrar. Essa semana, pastor Júlio, eu recebi uma ligação de um filho cujo pai tinha acabado de falecer num CTI de um dos hospitais de São Paulo. Semana passada fui visitá-lo, presbítero Paulo, homem amigo, homem de Deus. Ele e a sua esposa, em julho passado agora, estavam indo para o litoral paulista para se despedirem de um neto que estava indo para jogar futebol na Europa. Coração feliz, a família toda reunida. E ele saiu de casa, aqui em São Paulo, caminhando aqui pela Ayrton Senna, depois do aeroporto, um carro bateu na traseira do carro deles. Atitude natural é parar para ver o que está acontecendo. Tinha 2 homens, e eles disseram, fique tranquilo, nós temos seguro. Mas não era nada disso, era um sequestro. Botaram o casal no carro deles. Alguém viu a cena, acionou a polícia foi no encalço deles e começou a persegui-los. Apavorados, em alta velocidade, tombaram o carro. A dona Berenice, esposa do Paulo, morreu na hora. O Paulo sofreu múltiplas fraturas nas 2 pernas e lutou bravamente pela vida, de julho até o começo dessa semana. Esta família não estava feliz.
diante de uma cena dessa, mas se tem Jesus, é feliz. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, como disse, não é uma emoção, nem um sentimento. A nossa felicidade é uma pessoa, é Jesus. Por isso Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque felicidade tem nome, tem endereço, é Jesus. A felicidade do cristão é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Permita-me ilustrar de novo. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de um advogado muito rico de Chicago no século XIX, que foi levado a Cristo pelo ministério de Dwight Lima Moody. E eu acho que vocês também já ouviram falar que certa feita Moody fazia uma cruzada em Chicago quando houve um grande incêndio, provocando muitas mortes e muito prejuízo. Esse rico advogado, amigo de Dwight Lima Moody, sofreu um grande golpe financeiro, resultado desse incêndio. Ele tinha 4 filhas e um filho. Logo após essa tragédia, o filho morre, deixando ainda uma dor mais profunda no coração dessa família. Então, sabendo o Dr. Spafford que Moody estava na Inglaterra fazendo uma grande campanha evangelística, resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, para estar junto com Moody. Só que na véspera da viagem, Dr. Spafford, por causa dos seus negócios, não conseguiu viajar de Chicago para Nova York, onde pegaria o navio para a Inglaterra. A esposa foi com as 4 filhas. Embarcaram naquele navio. Houve um acidente, um naufrágio. 292 pessoas morreram naquele naufrágio. A esposa do Dr. Spafford manda para ele um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante para mostrar para ele onde ocorreu o acidente. E o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras colocou no coração dele esta canção, e ele a escreveu. E nós ainda hoje cantamos esta canção, mundialmente conhecida: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um pai que vê as 4 filhas morrendo, ou recebe a notícia das 4 filhas mortas, não está feliz. Mas se tem Jesus, ele é feliz. O estribilho desta música em inglês é: It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes estão desfrutando dessa alegria. Crentes salvos pela graça, nem todos estão vivendo essa alegria. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, basta você conviver um pouquinho com alguns crentes para perceber que tem muitos deles cuja alegria está sendo roubada, saqueada, espoliada. A grande pergunta nesta noite é: quem está roubando a alegria dos crentes? Esta carta, a carta aos Filipenses, é a carta da alegria. Cada capítulo desta carta, Paulo trata de um ladrão diferente da alegria. Que ladrões são esses? Vamos acompanhar? Capítulo 1, versículo 12. Aí está o primeiro ladrão. Paulo diz assim:
Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem conosco, querendo nós ou não, gostando nós ou não, planejando nós ou não, elas acontecem, ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer, e essas circunstâncias chegam de súbito, e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma traição amorosa, é um prejuízo financeiro radical, é uma decepção com um sócio na empresa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Imagine comigo um pai que cria uma filha com todo o desvelo, e no dia do casamento leva essa filha ao altar, imaginando que ela vai construir uma história de felicidade, para logo descobrir que casou-se com um homem rude, violento, que vai transformar a vida dessa menina num pesadelo, que vai agredi-la verbal, emocional, moral e fisicamente. E aquele casamento que começou com tantos sonhos, termina machucado e ferido nas barras de um tribunal, por um amargo e doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um pai, uma mãe que cria um filho com todo amor e zelo, e daqui a pouquinho esse menino começa a se envolver na escola ou em qualquer outro ambiente com más companhias, e ingressa no uso e na dependência química, e vai transtornar a saúde emocional dessa família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Casamento de 5 anos, 10 anos, 20 anos de harmonia, de amor, de respeito, de repente um acidente de percurso, o casamento acaba, machucado, ferido. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz, no capítulo 1, versículo 12, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? Que coisas são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, ele diz que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, porque para Paulo, quando ele estava preso, era só uma mudança de campo missionário, era só uma mudança de campo missionário. Ele era um embaixador em cadeias, ele era um prisioneiro de Cristo.
Não é a circunstância que faz o homem, é o homem que faz a circunstância. Quantas igrejas viram Paulo preso, produzindo mais para o reino de Deus que eles que estavam livres, se mexeram. Porque Paulo estava preso. Segundo lugar, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Era os soldados da mais alta patente do império. Eram 16.000 soldados de escol. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior pregador do evangelho e diante dele o seu auditório. Depois de 2 anos, ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, 22, ele manda saudações de Roma e diz: os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. 2 anos, 3 turnos por dia, tinha que ter um soldado da guarda algemado com ele. E o que Paulo fez? Evangelho neles. Evangelho neles. O cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, não podendo visitar as igrejas como era seu desejo, começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Sabe o que significa isso? Quando você olha para a sua vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus, para você poder dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confirem comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bom, o segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Num dado momento ou noutro da vida, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. E é por isso que não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. O perdão não é uma opção, é uma necessidade. Sem exercício de perdão não tem saúde emocional. Jesus foi tão categórico sobre isso que afirmou que se você não perdoar o seu irmão, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro chega a dizer que se você não tratar bem a sua mulher, suas orações são interrompidas.
Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso. De bom senso. Sabe por quê? Guardar mágoa no coração é autofagia. É a mesma coisa você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração por alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai dominar a sua mente. Você vai acabar convivendo com essa pessoa 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre e ter saúde emocional e espiritual é perdoando. Agora, o perdão não é fácil. Você não perdoa porque foi bem criado. Você não perdoa porque você tem um temperamento manso e ameno. Nem você perdoa porque é membro da Nova Batista de Tatuapé, São Paulo. Perdão é exclusivamente uma obra da graça de Deus no nosso coração. Pastor Júlio, eu já tive muitas dores dramáticas, dolorosas na vida, mas a mais pesada de todas ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando o meu pastorado lá em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula. O meu irmão acima de mim, que tinha completado 27 anos no dia 1º de agosto, no dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, pelo primo primeiro da sua mulher, pessoa criada junto com a nossa família. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Entretanto, eu só fui entender de fato o que é perdão quando eu compreendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que lhe pagar, o homem pediu misericórdia, e o rei perdoa ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra alguém que lhe devia 100 denários. Não tendo com o que pagar, pediu também misericórdia, e o homem disse: não tenho paciência nem misericórdia não, paga o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo, mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei 10 mil talentos, e não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim:
assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. Eu não sei do que Jesus está falando. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galiléia, Pérea, Judéia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Talvez você pergunte, mas por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão exagerada? Porque este é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. Sabe o que Deus fez com essa dívida? Deus nos-la perdoou completamente. Agora aquele homem perdoado encontra alguém que lhe deve 100 denários e ele não tem condições de perdoar. E o que representa 100 denários? 3 meses e 10 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 100 denários para 10.000 talentos? 10.000 talentos é 600 mil vezes mais do que 100 denários. Alguém que acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com a parábola? Você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo você, você me machucou muito, você me humilhou demais, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. E a Bíblia vai além, diz que Deus perdoa os nossos pecados, e deles não mais se lembra. Alguém diz assim, pastor, é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, isso eu não esqueço não. Não. Então me permita outra pergunta, você não esquece mesmo? Não. Se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não diz que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo, Ele é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdão é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos, pastor Júlio, era uma igreja incrível, nós tivemos a bênção de estar lá, naquela cidade. Aliás, foi a única igreja parceira de Paulo no seu ministério. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou Paulo em Roma.
portas para fora era uma igreja missionária e abençoadora, portas para dentro, o pau quebrava. Vou falar baixinho, porque tem mulheres no auditório. Capítulo 4, verso 2 de Filipenses, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, duas irmãs líderes da igreja, pensem concordemente no Senhor. Quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Até as mulheres brigavam na igreja. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que até trabalhava desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Tinha gente dizendo para Paulo: Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, mas tem gente nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava na cruz, aqueles que cuspiram nele e esbordoaram a sua cabeça, estavam lá zombando dele, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu encorajo você, em nome de Jesus, a mandar uma mensagem, um e-mail, uma carta, um telefonema, uma visita, uma viagem, para resolver as pendências de seus relacionamentos. Se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, verso 19. Olha aí comigo. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em São Paulo vocês não enfrentam esse terceiro ladrão, preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas me permita uma perguntinha bem particular e honesta também. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Sabe por que as pessoas discutem por causa de dinheiro? Porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum. Sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família moderna. O dinheiro é muito mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo. O dinheiro é mamon. É o Deus diante de quem a nossa sociedade está se curvando. Por causa do amor ao dinheiro, muitas pessoas casam, muitas pessoas descasam, muitas pessoas corrompem, muitas pessoas são corrompidas, muitas pessoas mentem, muitas pessoas matam, muitas pessoas morrem, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Tem gente que levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo nem para si mesmo, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Nós vivemos uma sociedade complexa. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos numa aldeia global, e é verdade, é verdade. Nenhum país hoje, pastor Júlio, por mais rico que seja, é totalmente autossuficiente. A economia é global. Dá uma bala na bolsa de Singapura, de Nova York, você sente o tremor no seu bolso aqui e agora. A crise imobiliária dos Estados Unidos, em 2008, os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou, no efeito cascata atingiu a economia global. Eu sou do estado do Espírito Santo,
Eu acho que vocês sabem que o Espírito Santo hoje é o maior produtor de rochas ornamentais do mundo. Muitos donos de pedreiras no meu estado quebraram em 2008 por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos, porque a economia é global. E nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. E nessa economia globalizada, as pessoas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E nós tivemos que entrar de cabeça no consumismo, porque essa máquina tem que girar. Quer um exemplo? Década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sirvo de modelo, porque fui criado na roça, pé descalço. Que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Aqui para vocês, meus pais não precisaram me levar para psicólogo, não tive crise existencial por isso, nem traumas. Uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro que tem que comprar sapatos novos em dia de casamento, quem duvida disso? Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. E disse mais: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando ele morreu, Rockefeller, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador que gerenciava todos os negócios do Rockefeller para saber qual a fortuna que eu tinha deixado. E aí conseguiu. Chegou e perguntou assim para o contador: e aí, cara, me conta, quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, disse: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança em enterro, não tem gaveta em caixão, não tem cofre em sepultura. Paulo diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se perderam e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. Por isso ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Porque se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? O dinheiro não dá nem segurança,
nem felicidade. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode fazer você uma pessoa feliz. Vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permitam uma pergunta de novo. Conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Hoje? É claro, você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquelas pessoas que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá na China, você pensa que está batendo na porta da sua casa? Ou quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? Dr. Holumei disse que a ansiedade é o mal da nossa geração. Atinge crianças, jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Ô gente, é curioso, mas até as crianças estão ansiosas hoje. Aliás, Hollywood foi fazer uma pesquisa sobre isso, descobriu que as crianças gostam de filmes, brinquedos e jogos de ação. Se você tiver coragem de assistir todos os programas infantis da televisão brasileira, lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei, tinha uma criança brincando assim no pátio da igreja, e eu fiquei bem do lado assim, e perguntei: filha, e fiz a afirmação: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. E Jesus foi claro: a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, no curso da sua vida. Sabe por quê? 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, nos tiram o sono, o apetite, a paz, nunca vão acontecer. Nunca. A gente sofre desnecessariamente. E se o problema acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentá-lo. Segundo, a ansiedade é prejudicial, porque você não melhora o seu performance hoje, ficando ansioso hoje, para enfrentar um possível problema que possivelmente ocorra amanhã. Tem gente que antecipa sofrimento e sofre como se o problema já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista, lá em Campinas, pastor Júlio, eu levantei de madrugada para beber água. Tinha um bebedor no final do corredor, e eu estou passando de levinho para não acordar ninguém, e de repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu olho, ele estava chorando, mas chorando a cântaros. E eu entrei apressadamente e perguntei: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele respondeu: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas qual hospital que ela está? Qual o problema de saúde dela? Não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral, uma criança, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era criança não, a mãe chorando. Quando ela acalmou um pouco, eu disse: mãe, o que houve, o que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Mas Jesus foi além e disse que a ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupa com todas essas coisas. O que comeremos? Com que nos vestiremos? E eu gosto de Jesus. Você quer saber, está preocupado com o que você vai comer amanhã? Dá uma olhadinha nos passarinhos. Eles não semeiam, eles não colhem,
Eles não têm despensa, eles não têm geladeira, eles não têm celeiros. Você já viu passarinho deprimido? Chorando, murmurando, reclamando da vida? Eles confiam que Deus vai suprir a necessidade deles. Está preocupado com a sua roupa? Dá uma olhadinha nas flores, nos lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza. E você vale mais do que passarinho, e você vale mais do que flor. Você faz parte da família de Deus. Deus cuida de você, Deus se importa com você, Deus supra as suas necessidades. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente duvida que Deus é bom e poderoso suficientemente para cuidar da nossa vida. Como é que resolve isso? Paulo dá a receita: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Qual o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Chama a sua atenção para um ponto importante. A palavra oração aí no versículo 6 é a mesma para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas para resolver a ansiedade. Primeiro, você adora a Deus. Segundo, você suplica a Deus. Terceiro, você dá graças a Deus. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então preste atenção que eu vou fazer o que Paulo está mandando fazer para resolver a ansiedade. Eu vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar. Quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, o meu provedor, o meu consolador, o meu redentor, o meu protetor. Oh meu Deus, eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus da nossa alegria, da nossa paz. Eu quero te adorar porque tu és o Deus justo, porque tu és o Deus fiel, porque tu és o Deus misericordioso, porque tu és o único Deus que é a razão da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso. Não combina mais, não combina. Se Deus é isso mesmo, e Ele é seu Pai, você não precisa ficar ansioso. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? É Ele quem mede as águas na coxa da sua mão, que mede o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, que olha para as nações e as considera como um pingo que cai num balde. Este é o seu Deus, esse é o seu Pai. Está dizendo para você: não fique ansioso. Você pode chegar para Ele e pedir, porque Ele ama você, conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele tem cuidado de você. Então chega para Ele, apresenta a Ele a sua necessidade. Você resolve a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus. Você, mas como assim dar graças a Deus? Eu tenho tanta luta na vida. Então para só para fazer um checklist. Quanto vale os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar ouvindo nessa noite? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões e você não está numa câmara respiratória? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale você ter braços para trabalhar? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos para dar saúde ao seu corpo? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão, com fartura na sua casa? Quanto vale você ter uma família, alguém para receber você depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter igreja para frequentar? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale o Espírito Santo habitar em você? Quanto vale as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais ansiedade habitando em seu coração. O resultado é a paz de Deus,
que vai guardar. A palavra guardar aí é montar guarda, montar sentinela ao redor da sua cabeça e do seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É por isso que Paulo podia te dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Certa vez eu fui convidado para ouvir um grande pregador. Eu fui com tanta expectativa, pastor Júlio. E o pregador disse assim: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi, sede santos, porque eu sou santo, mas a segunda eu não entendi. Aí eu fui pesquisar e encontrei a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu o assunto foram os puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse assim: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou e o salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de conhecê-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo, de contemplá-lo face a face, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu termino pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou fazer-lhe essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.